Olá, tudo bem? O RT1 Entrevista de hoje, nós vamos falar de energia limpa, crise hídrica vivida pelo Brasil em 2021 e o custo disso no orçamento dos consumidores de energia, que se estende até o presente momento, já em 2022. Agora, em janeiro, por exemplo, o presidente Jair Bolsonaro sancionou, no dia 7, o marco legal da geração própria de energia. Mas o que isso muda nos custos daqueles pequenos produtores de energia solar ou, de outra maneira, energia alternativa? E quem pretende colocar painéis fotovoltaicos em casa deve ficar atento a este marco legal. Hoje, o Real Time recebe o Edson Silva, vice-presidente do Movimento Solar Livre. Sejam muito bem-vindos, muito obrigado por atender o nosso convite. E antes de entrar nesse assunto da legislação, nesse final de semana, indígenas que vivem aqui na região do Tupé, no Amazonas, zona rural de Manaus, ganharam uma fonte de energia solar. E nós estamos falando de uma zona rural que está aqui pertinho, bem ao lado de Manaus, que não tinha energia elétrica. Como é essa realidade e como que isso aconteceu? Como foi essa ação? Bom, primeiramente, Gerson, eu queria agradecer vocês aí a receptividade. O Real Time sempre solícito aí. E a gente tem um engajamento muito bom e também de causa. Agradecer também ao Caio, que teve a primeira entrevista e hoje a gente está dando na sequência. A realidade ela é muito nítida, né, para a gente. E essa questão da tribo indígena, além de uma questão de inclusão social, não é isso? Além da inclusão, é uma realização de um sonho. Primeiro, de conhecer uma tribo indígena que eu tive na primeira ocasião, e hoje eu posso dizer que eu tenho amigos índios. Então, aí que esse propósito começou lá atrás, quando a gente foi lá fazer a visita pela primeira vez. E agora, essa questão da energia, eu até falei isso bem lá no dia que eu estava colocando a energia solar fotovoltaica. Nós temos imagens lá desse momento em que a energia chegou para iluminar essa tribo que há muito tempo demandava isso dos órgãos públicos. Como é que foi? Continua. Cara, foi maravilhoso. Eles fizeram lá, antes da gente começar a fazer a instalação, eles fizeram uma festa de boas-vindas, de recepção, todo mundo a caráter. Fui muito bem recepcionado, muito impactado com a cultura indígena, né, que antes eu não tinha tido essa experiência ainda. E para mim foi transformador do ponto de vista de cultura, de inserção sobre os recursos naturais do planeta e sobre as origens que correm no nosso sangue. E para eles a questão do acesso à energia, né? Que a energia, eu falei, a placa fotovoltaica, o inversor em si, ele é só um equipamento. E a energia que ele produz, ela também é só uma energia. Agora, mas é uma revolução, né? Mas o que essa energia pode fazer, aí sim é o diferencial. Porque ele pode usar a energia para se comunicar através da rede de internet, colocando lá um roteador, uma antena, carro elétrico, né, se for o caso, ou até sistema de carregamento, né, carregar baterias para conseguir se inserir, um air fryer, né, se for o caso, para conseguir fazer o alimento. Uma geladeira. Uma geladeira para manter o pescado. Então, acesso a falar, tá perdendo a cultura indígena, né? Mas, na verdade, é um processo de evolução. Né? Os índios, eles hoje, a gente sabe que aqui em Manaus, né, na Amazônia no geral, né, na Amazonas no geral, tem índios que vivem em comunidade, no perímetro urbano, e tem pessoas que vivem em tribos indígenas. Tem essa união aí. E é uma da questão da tribo do Tupé, onde o pajé, ele me recebeu super bem. Então, hoje a gente tem um vínculo... São quantas famílias foram beneficiadas, Ronaldo? Você tem esse número aí na cabeça? 3 ou 4 famílias, porque tem a comunidade do Tupé e tem essa ilha que é um pouco mais afastada, onde não tinha energia elétrica, e a gente conseguiu fazer. Porque na tribo do Tupé ele tem acesso à Amazonas Energia, fornece energia lá para eles, mas nessa ilha afastada não tinha energia e ainda mais, né, energia renovável, né? Ela usa os raios solares para conseguir produzir a energia necessária. Edson, você esteve aqui há 7 meses, foi entrevistado pelo Caio Fonseca, o nosso diretor aqui da TV, e naquela entrevista você falou sobre a expectativa para esse marco legal, essa legislação que agora foi aprovada no Congresso Nacional e sancionada no último dia 7 pelo presidente Jair Bolsonaro. Eu lhe pergunto, me dá uma panorâmica dessa legislação, foi uma legislação boa? Você falava em segurança jurídica, para onde caminharemos agora com a energia alternativa?
que não é só a solar, vale destacar. Eu falo que hoje a energia fotovoltaica, ou energia solar, como muitos dizem aí, ela é um veículo de transformação para as energias renováveis, por causa da praticidade. Né? Você vai falar de energia eólica, é uma coisa mais robusta, né? E de hidrelétrica também nem se fala, porque você tem que mudar o custo de um rio para conseguir fazer. A biomassa. Biomassa e diversas outras que dão muito impacto ambiental, vamos dizer assim. A energia solar fotovoltaica, você tem a praticidade de instalação de telhado, de solo, aquela dinâmica que você não consegue ter com as outras fontes de energia, você tem com a fotovoltaica, apesar da escala, né? Hoje, a energia fotovoltaica ela é uma escala muito mínima, né? Não chega a ser 1% da nossa matriz energética. A gente está batendo agora, passou pouco mais de 1 milhão de unidades consumidoras no Brasil. Então, e eu tenho uma comparação. Na Alemanha, a energia fotovoltaica ela está muito à frente do Brasil. Se você pegar o melhor sol da Alemanha, ele é pior do que o pior sol do Brasil. Então nós temos recursos hídricos extremamente abundantes. E a energia fotovoltaica ela vem como um arauto de conseguir impulsionar esse acesso do pequeno à energia solar fotovoltaica. Falando de acompanhamento, de lei... E a legislação vai melhorar esse desempenho? Vai. A gente, 2022 agora é um ano que vai entrar para a história da energia solar fotovoltaica no Brasil. Este ano a energia fotovoltaica faz 10 anos de resolução. A resolução 482, que hoje agora é a lei 14.300, que foi sancionada pelo presidente Bolsonaro, começou lá em 2012 e hoje, em 2022, esse ano, em 2022, vai fazer 10 anos. E vai entrar para a história efetivamente pelos 10 anos, né? Pela essa evolução de tecnologia, evolução de amadurecimento administrativo e também pelo acesso, né? Porque a gente foi sancionado no dia 7 de janeiro e aí o primeiro ano de migração não tem nenhuma taxa a ser inserida. Então, permanecem os direitos adquiridos das pessoas que já colocaram energia fotovoltaica, quem colocar durante esse tempo de transição também. E depois vai ser criado um conselho aí na CNPE, que é administrada pelo Ministério de Minas e Energia, para conseguir analisar os benefícios da energia solar fotovoltaica com um perímetro aí de 6 meses. Então, a gente está falando de 18 meses, de 12 de período de migração e mais 6 meses para essa análise do benefício. E daí começa a ser uma tabela de progressão de 15%, por aí, até chegar à questão da taxação do FIO-B, né? Só para a gente deixar claro aqui para o webnauta que nos acompanha pelo nosso portal @realtime1 no YouTube, se você gostar dessa conversa, não esqueça de curtir, compartilhar, deixe seu recadinho aí, isso é muito importante para nós. Mas eu queria de maneira didática dizer, por exemplo, eu tenho na minha casa energia solar que eu capto, o investimento foi meu, mas as distribuidoras de energia queriam taxar essa minha produção que foi feita com o meu investimento. Sim. Não era essa a grande discussão que tínhamos há um ano atrás? Na verdade, são as concessionárias, né? As concessionárias, elas seguem uma resolução que é a da ANEEL. Então, a ANEEL, naquela ocasião, em 2019, foi feita uma consulta pública, onde marcou a trajetória de início do movimento solar livre, na qual sou vice-presidente hoje, é uma resolução da ANEEL e a evolução da lei, a lei, ela partiu bem disso, né? Fala que é um projeto, o projeto ele começa com um rascunho. Daí depois ele vai criando um corpo e passa a ser um projeto. E é o que se tem hoje entre perdas e ganhos, a taxação ela vai ser inserida e na atual conjuntura até o momento que ela vai ficar como que eu posso dizer, inviável, né, a repercussão do crescimento da energia solar fotovoltaica, se a gente não conseguir mostrar que essa a maneira de evolução, né, que é como tem os cálculos, a base de cálculo aí da CNPE, de análise de benefício, a gente tem um ano para conseguir mostrar isso. E aí o Movimento Solar Livre se compromete a tentar desburocratizar essa informação. Então essa luta ainda continua? A luta continua até a gente conseguir dar o último suspiro, né, quando o Papai do Céu chamar a gente. Mas elas sempre vão ter sempre ruídos para conseguir conturbar a informação que é precisa para chegar à mente de quem efetivamente faz a diferença. Mas em que pese essa futura taxação, que vai acontecer daqui a um ano e meio, pelo que você está nos falando, será o ano da virada em 2022? É o ano do crescimento. Eu falo que vamos lembrar, o dólar ele era R$1 e hoje está 6, né? Então, qual que é a probabilidade do dólar voltar para R$1 de novo? Pouquíssimo. Pouquíssimo. Então,
o arauto foi tirar o dólar de 1 e levar para 6. Então o nosso arauto hoje de pegar a energia solar fotovoltaica e levar para um patamar onde todos possam ter acesso. Como assim já tem? Você já tem linha de crédito, você já tem um bom embasamento técnico de algumas pessoas, mas faltam gente engajada com isso para conseguir levar a informação. Porque a gente estava falando agora há pouco da inclusão da questão da tribo do pé, o que falta é informação. Né? E no caso deles falta eletricidade, para conseguir ter acesso a essa informação. Então isso encadeia uma série de assuntos que a gente cai na autorresponsabilidade. Né? Então eu preciso de uma coisa, eu sou responsável por isso, eu vou lá correr atrás disso. Então a gente teve muitas pessoas que trabalham com energia solar fotovoltaica sentadas na cadeira de casa esperando tudo isso acontecer. Eu te pergunto, o sistema elétrico brasileiro, né, ele passou por percalços muito grandes. Eu citei aqui no início da nossa entrevista a crise hídrica. Essa crise hídrica bota R$ 86 de taxa extra na conta de você, amazonense, você que mora no Amazonas, porque tem a maior bacia hidrográfica do país. Aqui nós não temos crise hídrica nunca, nem nos piores momentos, mas a crise hídrica está no sistema nacional e nós aqui pagamos essa conta. Então, o sistema nacional ele tem problemas que vão dessa crise hídrica, da questão da necessidade de fazer as termoelétricas funcionar para compensar essa crise hídrica, aumentando o valor da tarifa. E aonde é que a nossa querida energia solar vai se posicionar nisso aí? Ela será mais um auxiliar para a gente não ter tantos aumentos de tarifa? Muito boa a sua pergunta. Quando eu tive... É quase uma tese, mas uma tese de doutorado. Quando eu tive aqui a primeira vez, os indicadores já mostravam isso. E eu até falei, na ocasião, que a escassez hídrica levaria a matriz energética brasileira a um colapso, se a gente não tivesse as devidas precauções, como teve que acionar a termoelétrica, uma série de coisas. E a gente tem hoje um déficit de energia no Brasil muito grande mesmo. Cerca de 17%, 18% de déficit de energia. A gente tem perdas, de 15% de perdas. A gente está falando de perdas devidas, que é transmissão, distribuição, perdas pelos cabos elétricos, componentes. Mas tem as perdas indevidas também. Então, mas todo mundo paga por essa perda. A energia solar fotovoltaica hoje está chegando a 1% da matriz. Então, se ela se conseguiu popularizar, de que o pequeno tem acesso, a gente supre uma demanda de perda. Não estou falando nem de competição de concessionária com o consumidor, de autogeração, porque nem que todos os consumidores brasileiros se unissem, ele não conseguiria suprir uma necessidade de organização, uma necessidade. Imagina se cada um fosse uma concessionária aqui, carro passando para lá e para cá, e eu sei a confusão. Mas se a sociedade civil organizada se unir em prol do crescimento da energia, do acesso à informação, a gente consegue alinhar essa simetria de evolução de acesso à informação direta. Mas respondendo a sua pergunta de maneira bem direta, a energia solar fotovoltaica ela vem auxiliar para o crescimento, para diminuir essa quantidade de perda, diminuir essa quantidade de déficit de energia e tudo mais. E no Amazonas, com as nossas distâncias, com as nossas populações espalhadas em alguns rincões bastante distantes e inóspitos, ela é a melhor solução? No sistema off-grid, sim. No sistema off-grid, quando você não tem conexão de rede, é a melhor solução e pela praticidade. Você tem um sistema de baterias e tudo mais, mas você tem... gerou uma bateria, a bateria vai gerar um resíduo, mas quanto que aquela eletricidade, incluindo pessoas a um aspecto que não era inclusivo, o que essa inclusão vai gerar de resultado? Você tem uma força de trabalho que está parada, que ela não tem eficácia porque não tem eletricidade para conseguir conectar ela com o resto do mundo, para conseguir levar informação. Então, tanto no sistema off-grid, na ocasião, o Caio tinha falado comigo da cabeça do... Só para esclarecer, o nosso webnauta que nos acompanha não está familiarizado com isso. O off-grid é aquele que não está ligado na rede de distribuição normal, não é isso? A gente tem dois sistemas... Acertei? Acertou. Nós temos 3 sistemas, que é o sistema, falei até na entrevista anterior, o sistema off-grid, que é o desconectado da rede, sistema de baterias, o sistema on-grid, troca crédito de energia com a concessionária, bolinhas de energia que você cede para a concessionária, e depois a concessionária te devolve essas bolinhas de energias. O que querem fazer, o que é o progresso da lei, é que você manda 10 bolinhas e na hora que vai te devolver, você te devolve só 6. Então, é aí que está o fim, né? A taxa, é a mágica. Né? Essa briga que a gente ainda tem que comprar. Só eu te entregar a caneta e não receber um lápis de volta. Te entregar a caneta e receber uma caneta de volta. Esse aí, acho que é
parece ser óbvio, mas não acontece. O óbvio não acontece e sempre tem que ser dito, né? Então a gente tem esse... Falando do sistema off-grid, a gente tem o sistema off-grid de bateria, o sistema on-grid de troca de concessionária e o sistema híbrido. Essa instalação que foi feita, se puder colocar imagens de novo, essa instalação que foi feita lá na tribo do Tupé, dos índios de Sana, é um sistema híbrido. O sistema off-grid que funciona hoje é um sistema híbrido. Quando a concessionária de energia chegar lá com a sua rede de transmissão, esse sistema poderá ser incorporado à rede de energia, tendo benefício de levar créditos, de levar energia às pessoas ou distribuir ali naquela região. Então, a maneira dela contribuir é feito formiguinha. Cada um contribui um pouquinho para você não conseguir demandar lá do outro lado da rede de energia e também começar a cobrar perdas. Porque quando você gera no local, a perda da transmissão não está inserida, porque você gera aqui, quando você injetou na rede, o consumidor do lado, o vizinho do lado que é o beneficiário. Já está gastando. E aí não deixa, você não demanda, né? Você está emprestando, como se estivesse emprestando um dinheiro para a concessionária. O Edson Silva, caminhando para o fim dessa nossa conversa, está muito instrutiva, sobretudo em relação à nova legislação sancionada, como dissemos no início, no dia 7 de janeiro pelo presidente Jair Bolsonaro, e ele está prevendo aqui que teremos, esse será o ano da explosão da energia fotovoltaica no nosso país e no nosso estado. Eu te pergunto, em março, vocês vão promover um evento, o movimento Energia Solar Livre, promoverá um evento para trazer mais informações, discutir a situação, essa luta constante aí para melhorar a segurança jurídica. Eu te pergunto, como será esse evento, quem pode participar, onde será? A gente está analisando ainda a questão de capacidade, né, quantidade de pessoas, mas é para conseguir entregar informações ao consumidor e as pessoas que trabalham. A gente chama de integrador. A gente tem até parcerias com alguns dos integradores aqui locais que são filiados ao Movimento Solar Livre. E, inclusive, deixar aqui um agradecimento e um abraço para o Cláudio, que nos auxiliou na instalação do sistema off-grid lá na tribo do Tupé. Ele tem uma empresa aqui em Manaus. E o nosso evento é exatamente capacitar essas pessoas, entregar informações que muitas das vezes eu estive lá, deparei, fiz o acompanhamento da instalação e tem pontos de melhoria. Tem pontos de informação que o consumidor precisa saber, que a pessoa que trabalha com energia solar fotovoltaica tem um programa de políticas públicas para conseguir potencializar esses resultados da energia solar fotovoltaica. A gente tem matriz aí, tem IPTU verde, IPTU amarelo, que são programas municipais. Porque quando você fala que cresce o município, se cresce vários municípios, cresce o estado. Se crescem vários estados, o país cresce. Então, quando você pega aí, vou pegar na totalidade de um município exclusivo, você pega aqui 5 a 10% daquela renda que circulava na energia, ela começa a ficar no município. O cara coloca energia fotovoltaica, ele pagava R$1.000 por mês e ele começa a não pagar mais, né? Ele começa a investir em outra coisa. No depósito do seu Zé, no centro educacional da dona Joaninha. Então, o recurso ele começa a ficar municipalizado, né? Não tem essa cabide de que o dinheiro sai do consumidor, vai para o concessionário vai para uma hold, de uma hold você não sabe onde esse dinheiro vai. Então, e eu não estou falando de uma matriz de totalidade, se a gente pegar só o déficit de energia de 17% e os 15% de perda, já somam aí uma lacuna que precisa ser preenchida. 32%. Que precisa ser preenchida. E a energia fotovoltaica, nem que todo mundo que trabalha com energia fotovoltaica trabalhasse 24 horas por dia, não conseguir suprir a demanda que tem a energia fotovoltaica hoje no Brasil. A necessidade de pessoas para conseguir estar inseridas nisso e que querem. Antes as pessoas não poderiam estar inseridas, agora querem. Então vai chegar um momento que vai ter um patamar de energia fotovoltaica aqui, analisando os benefícios de crescimento. A gente analisa de uma maneira geral que 10 a 15% tinha que ser taxação zero. Então segurar, permanecer nesses 10 a 15%, que foi a defesa do Movimento Solar Livre desde o início e acabou uma emenda que acabou não sendo acatada quando foi a plenário e foi sancionada sem essas prerrogativas que a gente tinha como arauto de decisão para o pequeno produtor de energia. Então tudo isso será discutido em março? Sim, tudo será discutido em março. Aqui eu estou dando um panorama geral, spoiler. Mas detalhadamente do que é o ponto, a vírgula, qual que é o ponto de transição, qual que é o crescimento, o que o integrador... Será aqui em Manaus? Aqui em Manaus. A gente vai divulgar ainda o local, mas a gente está potencializando aí pessoas porque a dissipação de informação, ela se dá. Hoje você tem informações que
Há 10 mil, há 20 minutos atrás você não tem. Não tinha. E aí quando você vai, você já tem energia solar fotovoltaica, né? Que você falou. Não, foi só um exemplo. É um exemplo. Que com a pessoa, quando você for falar de energia fotovoltaica, você vai falar com mais propriedade. E as coisas acontecem através da comunicação. Você, como bom comunicador, sabe disso. Né? Exato. Edson, muito obrigado mesmo pela tua participação aqui no RT1 Entrevista. Valeu. E eu acho que em março nós estaremos juntos de novo aqui. Com certeza, eu falo que é com a graça de Deus, né? Com a graça de Deus nós seremos agraciados. Eu agradeço muito vocês aí pela receptividade e parabenizo aqui mais uma vez o Real Time pela maestria na condição do trabalho que tem sido feito com vocês aí. Valeu mesmo. E a você que nos acompanha, muito obrigado mesmo. Se gostou dessa nossa entrevista, curta. Se gostou mais ainda, curta, compartilhe, deixe o seu recadinho aí. Siga-nos nas nossas redes sociais, que isso é muito importante. E considere assinar o nosso portal no YouTube, o @portal Realtime 1. E até uma próxima oportunidade.